Entre 48 e 97, 20,5. Entre 97 e 150, 26. Entre 150 e 214, 29. Acima de 214, 33%. Aí, quando a gente vai para New Brunswick, a gente pode verificar que é um pouco diferente, né, os limites. Então, por quê? Porque a província ela tem a prerrogativa de determinar as suas alíquotas e os seus limites. Então, quando a gente vai para New Brunswick, além do que você paga para o governo federal, você também tem que pagar para o governo provincial. E o detalhe que você paga imposto onde você residiu no dia 31 de dezembro. Então, vamos supor, uma pessoa residiu o ano inteiro em Ontário. Ela se mudou para New Brunswick. 31 de dezembro, onde ela estava? New Brunswick. Ela paga imposto do ano inteiro para New Brunswick. E assim vale para todo o Canadá. Então, o New Brunswick, até 43.401, paga 9,68. De 43 a 86, 14,82. De 86 a 141, 16,52. 141 a 160, 17,84. E acima de 160, 20,30. Então, a gente vai verificar, agora a gente verificou as alíquotas, agora a gente vai botar isso na prática. Vamos fazer 3 simulações, basicamente. A gente vai fazer simulação, uma pessoa que teve um net income de 50 mil, 75 mil e 100 mil, como self-employed e como corporation. Então, vamos lá, vamos começar um net income de 50 mil para um self-employed. A gente colocou aqui... Opa, tá meio duplicado aqui, mas a gente colocou aqui, ele tendo um income de 100 mil e ele teve uma despesa de 50 mil. Está duplicado aqui, tanto salary quanto expense, é só expense. Então, ele teve um net income de 50 mil. Poderia ser um income de 100, despesa de 50, poderia ser um income de 50, despesa zero, porque o que é tributado no Canadá é o lucro, é o net income. Na verdade, é o taxable income. Normalmente, quase sempre, o net income é igual ao taxable income, salvo alguns ajustes que são feitos, mas, então, basicamente, não importa se é 75, 25 despesa, 50 mil, esse nosso exemplo aqui, o net income é 50 mil. Então, com 50 mil, vamos considerar que a pessoa, ela como self-employed, mais o cônjuge que é employee, que botou uma taxa de contador como self-employed de 280, mais ou menos. Aí tem o CPP como self-employed de 2.565. Então, o taxable income vai ser 47. Beleza. Para 47.152 como self-employed, ela vai pagar de imposto 13.121. Ou seja, então sobra para ela 34.031. Aí, como nós falamos, esse 34.031 ela tira para ela. Ela tira para ela, só que não é salário. Por quê? Porque como self-employed, a empresa é ela é a empresa, então ela não pode ser empregada dela mesma. Então ela retira, isso não é dedutível. Quando a gente pega essa realidade para uma corporation, aí a única coisa que a gente acrescenta aqui, a gente pega os 34 mil, que seria o salário do owner, a gente coloca como salário. Por que a gente coloca como salário? Porque como salário, isso vira despesa. Como despesa, isso diminui o net income. Diminuindo o net income, diminui o imposto a pagar. Então, a gente continua aqui na simulação os mesmos 100 mil de income, aí coloca 34 mil de salário, que basicamente é o que sobrou como self-employed, aí põe 51 despesas. 50 mil, aí põe mais mil aqui no caso de incorporação, poderia ser só 50 mil, não ia fazer muita diferença. Ou seja, considerando essas despesas, agora, incluindo a despesa como salário, essa corporation ela teria um net income de 14 mil, 14.969. Colocando aqui um custo aproximado de 3 mil de contador, que aí é onde, num primeiro momento, assusta. Ah, mas se eu for self-employed, eu vou pagar 280 ou 150 para um contador e como corporation eu vou pagar 3 mil? Sim, exatamente esse seria o número.
Mas você vai verificar mais embaixo que a economia de imposto que você tem na corporation, você custeia esse custo de contador e ainda sobra. Quanto maior o net income, mais vantajoso isso vai se tornando. Então, a gente coloca ali um custo de 3 mil, dá um taxable income de 11.969. Para 11.969 de income, você paga na corporation 1.376 de imposto. Então, sobra na corporation 10.593. E aí você pega os 34 de salário, tira os impostos sobre salário, aí você tem para 34 mil gross de salário como employee, você vai ter um net salary de 27, aí com 27 mil de net salary você tem um refund de 130, ou seja, somando o que sobrou na corporation mais o net salary, você tem um ganho de 37.980 contra um ganho de 34.031 como self-employed, ou seja, você tem uma diferença de 3.949, ou seja, você paga o custo de contador e ainda sobra. Por isso que a gente parte sempre essas simulações de 50 mil. A gente orienta que, do ponto de vista financeiro somente, 50 mil é o piso. A partir desse valor, vale a pena incorporar. É claro que, dependendo do caso, abriu a empresa, já vale a pena... abriu a empresa, não. Você já vale a pena incorporar de cara. Abrir já incorporando. Por causa da questão de proteção patrimonial, responsabilidade limitada, dependendo da tua situação e do tipo de atividade que você vai exercer. Aí são outros fatores, mas só considerando o financeiro, a partir de 50 mil dólares. Aí, beleza. Aí vamos para a simulação de 75. É a mesma coisa. Até o mesmo erro meu aqui, botando o salário como self-employed, o meu erro se repetiu, mas é 125 de income, 50 de despesa, 75 de net income. Você põe ali o custo de contador, mais o CPV de self-employed, você tem o taxable income de 71. Para 71 mil de taxable income, você vai pagar 22.500 e pouco de imposto. Vai sobrar 49. Aí vamos para a corporation. O mesmo income, você pega os 49 mil que você vai tirar para você como self-employed, coloca você como employee na corporation, vai virar despesa na corporation, põe os mesmos 51, que é os 50 anteriores, mais 1.000 de incorporação. Então, você tem um net income de 24. Aí você coloca aqui... Por que aumentou isso aqui? Só um momentinho. Isso mesmo. Maravilha. Desculpa, deixa eu voltar lá na tela que a gente estava. 75. Aconteceu alguma bagunça na minha planilha. Que maravilha. Mas o número final... Gente, desculpe, deixa eu dar uma olhada aqui, porque a minha planilha... azedou. Beleza, mas a gente continua aqui, não vai dar tempo de olhar isso agora. Depois eu corrijo, o que vale é o conceito. Na reunião passada estava direitinho, não sei o que aconteceu para essa reunião. Mas vamos lá. Então, pode ser que tenha algum erro aqui nos números, mas aí você tem um net income de 24, mais o custo de contador, que era para ser 3, aqui ficou 3.740. O teu net income é menor, então. Seria mais ou menos 21. O 21, você teria um imposto a pagar de 3.806. Ou seja, então você teria aqui uma sobra de... Vamos lá, fazer isso ao vivo aqui. 24, com 3, 21, menos 3, 18. 18. Aí você pega o salário 49 bruto, aí você vem ele, o líquido de 49, bruto, o líquido seria 32. Aí, nesse caso, com 32, você ainda teria um refund de 2.000, ou seja, você tem uma sobra aqui de 9.000. Ou seja, a diferença, só que, lógico que não é isso. Estamos falando de 21, 18, mais 32,
53, mais ou menos. Então, 53 mil, que seria o ganho líquido da corporation, o que sobra na corporation mais o que sobra do salário. Quando você compara com 49, vai dar uma diferença aqui de 4.500 aproximadamente. Ou seja, se a gente voltar aqui, a gente estava com 50 mil, 3.949, com 75 é 4 mil e pouco, aí vamos agora para o 100. O 100 deu mais maluquice ainda. Mas vamos lá, a gente vê o conceito. Um self-employed de 100, ele tem aqui um income de 150, como eu já falei anteriormente, aconteceu alguma coisa com a planilha de outra reunião para hoje, mas aí você tem um net de 50. Seja income de 150, despesa de 50, seja o income de 100, despesa de 0, o que importa é o net income, que é o que vai ser tributado, é o que vai servir de base para tributação. Aí você coloca o de contador, CPP, o contador como self-employed, você tem 96. Para 96, você vai pagar 31 de imposto, ou seja, sobra 65. Aí, quando você vai lá para a corporation, você tem o mesmo 50 mil, aí aqui teria os 65 daqui, ele estaria aqui como despesa, e aqui não é 1.180, era 51, e eu vou fazer isso agora junto com vocês. Lógico que não estava isso, não era para acontecer isso, mas a gente faz também ao vivo, não tem problema não. Então, é 150 menos 65, 123, que é o salário, menos 51. Então, beleza. Então, você vai ter aqui o imposto, o net income na corporation de 33. Para 33, a gente já calcula. Como eu falei anteriormente, e tem que frisar, isso no caso de CCPC, né? Pessoas que são quem está controlando a corporation ou é residente permanente ou canadense. Então, você pega 33,877 e multiplica por 11,50. Ou seja, então, para 33,877 de imposto, de net income, você vai pagar 3.800 de imposto. Então, você vai lá, menos 33.877. Ou seja, então, sobra 29 aqui. Aí você pega o salário de 65, com certeza não é esse 83, eu não vou conseguir consertar isso agora, mas o que apesar da planilha tá alguma coisa errada na apresentação, qual é a ideia? 50 mil, a partir de 50 mil, conforme maior for o teu net income, mais você vai ter economia quando você compara self-employed com corporation. Então, por isso que a gente falou, ó, o piso seria 50 mil, só considerando do ponto de vista financeiro, o quanto sobra de imposto, sem considerar outras questões. Então, de 50 mil para cima de net income, você vai ter mais benefício. Sempre, 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 sempre. Então, seria basicamente isso da questão da simulação. Outra coisa que a gente ficou de colocar também aqui é falar um pouco dos benefícios. Desde o início da pandemia, isso começou lá em março de 2020, basicamente, se eu não me engano, no dia 19 de março de 2020, o primeiro-ministro foi na televisão para falar da pandemia e dos benefícios que o governo implantou a partir de 15 de março de 2020 diversos benefícios. Lógico, alguns específicos para a pandemia. Aí a gente pode falar, foi tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Teve o CIBA, que começou com 40 mil, depois adicionou mais 20 mil. Para quem tinha payroll, depois o governo adicionou, não, porque self-employed às vezes não tem payroll, aí também com algum tipo de despesas qualificadas. Aí você tinha o temporário wage subsidy, você tem o Canadá Emergency Wage Subsidy, você tem um benefício, um suporte para quem aluga. Então, o governo ele jogou no mercado diversos benefícios para ajudar os business. Mas, sem falar nesses benefícios, também tem outros diversos tipos de financiamento. Eu vou colocar até aqui no chat